Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos em um galpão amplo. No centro há uma mesa comprida. A mesa está embalsamada com um tecido cinza e cordas de sisal. Sentados à mesa, de frente para o público, estão Mônica Nassar, Daniel Cabral, Tabata Aragão e Beta Rangel. Serão responsáveis pela leitura dramática de hoje. Mônica fará a leitura da personagem Lena 1. Daniel fará os personagens Seu Itamar e narrador. Tabata será a personagem Valentina e Beta será Lena 2 e Geringonça. E eu, Jordana, farei a leitura das rubricas. Apesar de estarmos em uma leitura dramática, eu sugiro que imaginemos o espetáculo acontecendo bem aqui, na nossa frente. Acho que a gente tem que começar lá do começo. É um projeto que já tem mais ou menos uns 3 anos de duração e que começa de uma forma muito despretensiosa com uma mensagem no WhatsApp que Tabata me enviou. Eu tinha algumas ideias, uns projetos engavetados, já tinha trabalhado com a Mônica antes, e eu sabia do olhar dela, muito apurado para roteiro e ideias, então eu entrei em contato falando bem timidamente que eu tinha alguns projetos e que queria saber se eles tinham potencial. Acho que eu lembro que a nossa primeira ideia era fazer uma performance artística, Verdade. e aí o tema base era finitude. Isso. Mas acho que no fim das contas a gente foi estendendo tanto a nossa pesquisa que a gente sentiu a necessidade disso extrapolar, né, essa linguagem, Isso. assim. Eu acho que o tema base era finitude. A gente explorou muito esse tema, tanto em diversas mídias, né? Eu acho que a gente pensou em cinema, a gente pensou em performance, a gente pensou em uma exposição, muitas ideias. E em um determinado momento você comentou que tinha um amigo que poderia contribuir. E aí a gente começou a conversar com o Dan. Sim. Isso que é lindo, né, do processo criativo, assim. Eu e o Dan, a gente se conhece há 20 anos. Tipo, E em um certo momento a gente sentou para tomar um café lá em São Paulo e o Dan, ele estava com uma certa angústia de realizar projetos, né? A sim. gente conversou sobre isso, e eu falei: "Cara, eu não sei explicar exatamente o porquê que eu tive essa sensação, mas eu falei: "Eu acho que você ia gostar de fazer parte desse projeto". E aí eu lembro que, assim, a nossa próxima reunião você já participou. Sim, sim. E você e a Tabata não se conheciam presencialmente. Até vir até aqui, né? Até aqui a gente não se conhecia. Vocês se conheceram agora, Sim. e eu não sei exatamente o porquê deu liga, assim, né. Ok. A gente começou a fazer uma pesquisa, contar nossas histórias. Eu acho que o roteiro, de certa forma, essa construção criativa sempre acaba atravessando as nossas trajetórias Uhum, pessoais, uhum. assim. E a gente passou muito, muito tempo conversando e escrevendo e tentando entender para onde que esse projeto poderia caminhar, né. Uhum. E aí, logo em seguida, veio a Beta, que é uma pessoa com quem eu já tinha trabalhado também. Eu acho que a gente se conhece, o quê? Desde 2018. É, Tem estranhas. quase 10 anos. E não, a gente se conhece Estranhas do não, Levante. Levante. É. E eu também não sei exatamente de onde veio, assim, mas eu lembro que eu fui atrás de você pra gente começar a desenvolver alguns projetos, e você topou na hora, assim. Mas eu não Acho que a Beta entrou na fase que a gente estava pensando no documentário. Porque além desse projeto que está sendo realizado agora, né, do roteiro, a gente também tem um para documentário. Mas eu tava na performance já. A Beta estava na A Beta já performance estava na Então, também performance. tem isso. Que é agora que eu linkei, que É é do mesmo verdade. projeto. é do mesmo projeto. Que louco, cara. Em algum momento a gente chegou a desenvolver São muitos projetos. essa performance sobre finitude,
com o Rick também, fazendo parte da nossa equipe, que Gente, está é aqui na câmera conosco. verdade. Meu Deus. E foi uma loucura, porque eu acho que também a gente depois focou tanto no projeto de documentário e nessa possibilidade de fazer um projeto para teatro, que essa performance ficou guardada por um tempo na gaveta, e que depois foi resgatada pela gente quando eu fiz uma disciplina na UNB e virou um curta-metragem super legal Que que tá circulando. está circulando em Que festival, legal. assim. É, E que curioso, né? Porque começa de uma seguinte frase: eu quero fazer um projeto sobre finitude. E que agora oficialmente são 3 projetos falando sobre finitude. E que Ai, amiga, eu vou mescla, né? chorar. Finitude. Ah, que Não tinha ainda linda. pensado. E que ainda hoje em dia mescla finitude, nascimento, transformações, Verdade. que Sim. ainda Sim. abriu um leque, porque tudo é isso, né? Tudo é ir e vir, é começar e terminar. É a vida, Verdade. né? É. Eu lembro quando a gente começou a conversa que tinha os 3 temas de nascimento, gozo e morte. Então a gente ficava conversando sobre isso e desenvolvendo e falando sobre experiências pessoais e histórias que tinham na família e coisas que iam surgindo, e eu acho que isso foi enriquecendo nosso imaginário também para trazer pro roteiro, assim, né? Eu achei muito, assim, muito curioso o quão a gente foi criando o roteiro e as personagens foram surgindo. A Valentina surgiu de uma inspiração da Mônica. O seu Itamar é o nome do meu pai, inclusive. Então virou uma coisa tipo, eu falava do meu pai e tal, não sei o quê. Aí, puta, podia ter esse nome, né? Podia ter esse personagem na peça. Eu falei, pode, super, né? Vai ser super legal. E aí, seu Itamar é um nome tão bom, vamos usar seu Itamar? Eu falei, pode usar, gente. Beleza, vamos nessa, tudo certo. E, e é isso, eu acho muito rico o quão cada universo da gente vai entrando no roteiro e vai enriquecendo a história. É muito, cara, foi mágico esse processo, muito doido e muito mágico. Seu Itamar entra em cena e se aproxima. Ainda tá chateada comigo? O que o senhor quer? Conversar. Sei. Me desculpa, Valentina. Tem coisas que são difíceis de explicar pra uma criança. Deixa pra lá, seu Itamar. Você me lembra meu menino. Meu pai diz que sou igual minha mãe, mas só quando tá bravo comigo, ou chateado, ou os dois. Aí ele faz uma careta e parece que vai chorar. Parece seu filho porque te deixo bravo e chateado, não é? Não, menina, nada disso. Você me lembra ele porque vocês têm essa fome de vida. Ah, já vi, vai começar com um papo de gente velha. Eu penso que a dramaturgia, qualquer dramaturgia, ela tem um quê de vida própria. Uhum, Ela escolhe, né, o caminho que ela vai tomar. Eu penso isso quando eu escrevo. E aí você pensa que são 4 cabeças, 8 uhum, mãos, uhum. escrevendo. Então, assim, o tanto de histórias que atravessam a gente e logo se colocam ali, né? Tipo assim, é riquíssimo, é É. riquíssimo. Eu acho também que é um processo lindo. E eu acho que ele, a cada vez que a gente pega e que a gente lê, né, mesmo dessas 2 leituras, né, de Aham. uma para outra, ainda tem transformação, ainda tem nuances que a gente vai entendendo, porque às vezes a gente nem entende o que a gente colocou no papel, né? Aham, Uhum. É tão exato. subconsciente, é tão vida própria dele, do texto, que a gente, depois que a gente vai, nossa, isso aqui tem tantas camadas que a gente nem tinha Sim. visto, né? A gente comentou isso sobre isso, né? Quando a gente lê para o público também, quando a gente tá lendo em voz alta e colocando intenção e tem gente assistindo, o entendimento vai mudando, assim, o texto vai Sim. ganhando essa dimensão, né? Várias outras camadas vão aparecendo e falam, nossa, isso aqui pode ser isso também, né? É. Vai surgindo, assim, é muito, muito bom. É. E uma coisa que eu achei magnífica do nosso processo, é que eu acho que, assim, não é fácil a gente escrever o mesmo texto com 4 cabeças, né? Mas eu acho que também foi um processo que se tornou possível porque a gente se respeitou muito. Uhum. Sim. Acho que tanto nas nossas próprias limitações,
quanto nas nossas loucuras. Porque eu me lembro muito bem que eu não lembro quem falou isso, eu não sei se fui eu, se foi a Beta, quem foi, que falou assim: ah, eu enxergo um palco com um ovo no centro do palco. Foi você que falou Fui isso? eu e eu tava no metrô de Nova York. Isso me veio. Que Aí eu loucura, falei pro cara. Ricardo, preciso gravar um áudio aqui. E aí massa. a gente falou: sim, É isso. claro. Ato 1. Prólogo. Blackout. Sons de parto. Gemidos, respiração ofegante. A luz sobe em resistência, revelando um grande ovo no centro da cena. O ovo está apoiado em uma espécie de púlpito e é iluminado em foco. Depois de um tempo, uma mão surge fazendo sombra no ovo. Expectativa. A mão finge pegar o ovo, mas ao chegar perto, começa a brincar de sombra. Faz diferentes animais e cenas. Em certo momento, o ovo racha. As mãos eram da personagem Valentina, que agora é revelada pela luz. Isso foi um pontapé para a gente começar a articular uma coisa, a nossa pesquisa para essa Sim. pesquisa se tornar uma dramaturgia. E aí, logo em seguida, veio uma outra loucura, que é do tipo assim: ah, esse ovo pode ser a gravidez delas, Uhum. mas a gravidez tá lá, mas elas estão sentindo como se estivessem grávidas, e aí isso vai se desenrolando, assim. Então, eu acho que foi um processo muito respeitoso Uhum. Foi mesmo. e que eu considero o meu ideal, assim, de produção, sabe? De processo criativo. É isso, assim, é de tipo, ai, cara, eu tô com uma ideia. Às vezes tem umas coisas que estão fora mesmo e que a gente, E até como. nisso a gente se A respeitou, gente se né? Sim, Quando, respeitou. tipo assim, Sim. ah, não, acho que não é por esse caminho, tudo bem. Claro. Eu acho que também é, a gente é artista que tá numa mesma busca, sabe? Eu acho que Uhum. acho que esse respeito se dá também porque a gente acho que busca a mesma coisa, tá ali no mesmo caminho, né? Querendo trilhar um caminho de um tipo de arte que se faz, que E eu é acho que importante também que nenhum é categórico, né? Uhum. Nós somos muito fluidos em muitos sentidos, assim. A Uhum. gente se permite. Então, na Sim. escrita, no início, a gente não sabia, né? A gente até falava muito isso. Ah, mas quando a gente de fato começar a escrever, como que vai funcionar exatamente? E eu acho incrível que a gente se encontrou sem ter criado uma fórmula para isso, né? A gente Uhum. foi se entendendo ali, e aí cada um sabia o que tinha escrito, ia relendo, mas o Eu não sei importante era estar mais. criando, Onde que É, eu foi? era também, onde que Eu acho foi. lindo que eu não sei mais Foi muito orgânico, que né? fui eu que Sim. escrevi. Tem alguma. A Tem umas parte. expressões, né, que você Ai, Algumas fala, é expressões, você meu algumas que pai fala frases. falou que assim. vai criar um É. lote de lavanderia. Isso é óbvio que Já sou eu, porque eu vim do planejamento urbano, né? O meu início de carreira foi. É óbvio que eu sei que falar de lote sou eu, né? E para mim, inclusive, é uma crítica ao urbanismo sistemático de Brasília. Meu pai disse que vai já preparar um projeto para estabelecer um lote de lavanderia para a gente nunca mais ter que ficar vendo calcinha pendurado no varal de ninguém. Pelo visto, o seu Juraci tá sem o que fazer lá na prefeitura, né? Parece até que não tem uma estrada esburacada, um poste sem luz aqui na nossa vila. Não sei, mas foi o que ele disse. Disse o quê, Valentina? O que que o seu pai, o grande Juraci, disse? Chega, Lena, tá bom. Ela é só uma criança. Oxe, não sou criança não. Eu já sou bem grandinha. Já posso participar da festa esse ano? Eu sinto muita alegria de ter me perdido. De falar, nem Uhum. sei quem foi que Sim. criou É. isso, que desenvolveu, É, porque assim. senão fica um texto de 4 pessoas. É, É. E ele é um texto só. Você sim. consegue, a gente conseguiu um começo, meio e fim que uma pessoa que lê nem pode nem saber que veio Sim. de 4 não. cabeças, Uhum. né? Quatro Que isso é um perigo também quando a gente escreve em sala de roteiro, né? De ficar muito. Frankenstein, né? É. Assim, né? É. Ai, tem a mágica também, né? Da gente se encontrar e de encontrar um ao outro, de falar, ah, eu sei que eu te vejo aqui, né? Aham. Essa coisa, assim, por detalhes, assim, não... Eu acho que a essência tá lá, estão os 4, né? A Uhum. essência tá lá,
Mas eu acho muito lindo também quando em detalhes a gente se encontra e fala, eu sei que aqui foi você. Sim, Uhum. Isso dá uma intimidade bonita, né? Sim, sim. sim. Mas é sobreposto, né? Não Isso. é aqui é o Dan, aqui é a Tabata, aqui é a Não, Mônica. É tipo aqui, que vem aqui, nesse que cruza. detalhezinho É. E eu aqui acho que foi que... muito legal no final do processo. A gente estava vindo pra cá e tal, a gente foi lendo o texto, e aí nos encontros ia assim: mas essa cena aqui, eu não sei se vai ter, a gente pode trocar o personagem que talvez fosse esse, a gente pode botar na boca de outra pessoa. E aí ficava assim: vamos experimentar, vamos ver se rola. E aí rolar as mudanças e falar: puta, isso super funciona, super fica legal, então mantém, vamos fazer. Eu lembro que pra mim. Eu não tinha experiência, né? Não tinha experiência de escrever roteiro e tal. Eu falei, cara, eu vou jogar aqui minhas ideias, eu vou jogar o que for, e aí a gente vai vendo o que que fica e o que não fica. Exato. E eu lembro que rolava umas coisas tipo, Dani, isso aqui eu acho que não vai ficar. Eu falei, beleza, não vai ficar, então vamos seguir. Uhum. E tinha outras coisas que falavam assim, vamos. Isso aqui talvez, vamos ver onde que talvez possa encaixar. Bora. E aí no final, de repente, o discurso que era de um personagem, a gente desmembrou e virou um diálogo. E tipo assim, não era mais o texto que tinha começado, mas virou esse diálogo pra passar pra outro personagem, porque ficava melhor. Essa é muito interessante, cara, de lidar e ver essa mágica acontecer, assim. No início havia alguma coisa que resultou em outra coisa, e outra coisa em uma outra, e assim por diante. Até que nesse ciclo natural de coisas surgiu uma vila com um nome, uma vila chamada Vila Perpétua. Dizem que Perpétua foi a primeira a chegar na vila e parir uma menina a quem também chamou de Perpétua. Mas isso foi há muito tempo. Hoje, Vila Perpétua é uma vila de um século mais avançado. Pois Conservadora, senhorita Helena. Eu acho que isso é exatamente o que a Beta falou, de que o roteiro ele diz para onde ele quer ir, né? Ele tem essa Vida própria. vida assim de falar, isso aqui é bom, mas não é para você, não é para essa personagem, é para essa. Uhum. E aí ele vai se transformando assim. Mas pensando na parte prática mesmo assim, como uma pessoa que estava na produção e na elaboração do roteiro assim, eu, por exemplo, não previ que a minha agenda ia ficar tão caótica no meio do nosso processo. Uhum. E era uma surpresa incrível quando, às vezes, assim, eu entrava, eu não estava nem conseguindo olhar para o nosso roteiro, mas aí do nada eu entrava e tinha uma cena maravilhosa escrita, que eu falava assim, gente, como que isso está acontecendo? De onde está vindo essa conexão de que essa pessoa que eu não vejo há meses, né? Tipo, há meses a gente não se encontra presencialmente, assim, tá sentindo talvez a mesma coisa que eu tô sentindo e tá indo pro mesmo caminho que eu gostaria de ir, assim. Eu acho que é importante a gente falar que o Dan, ele Viajou o estava mundo. rodando o mundo quando a gente estava produzindo esse roteiro. Sim. E eu acho que isso está muito dentro do processo criativo que a gente descobriu e desse respeito de entender que, assim, a nossa previsão era de que toda semana a gente teria uma reunião. E aí, às vezes, o Dan falava, então, meu fuso horário vai mudar, eu vou ficar 4 horas para trás. Daqui 15 dias eu vou ficar 4 horas para frente, né? E eu acho que em alguns momentos, nesse processo, você chegou a ficar 12 horas Sim, de sim. diferença. E tinha um momento que era assim, gente, não vai dar pra eu entrar. Assim, eu posso entrar na madrugada, mas se for o único jeito, né? Bora entrar. Mas rolava assim, não, vamos esperar aí, tá tudo bem. Vai rolando aqui, a gente vai fazendo o roteiro e tal. Quando diminui um pouco essa diferença, ou aumentar mais, né? Porque aí fica um pouco mais fácil de administrar, a gente volta. Mas eu lembro que rolou esse momento de, sei lá, se a gente fosse marcar aqui à tarde no Brasil, pra mim era de madrugada. E eu falava, puta, gente, pode ser, mas eu adoraria dormir um pouco. Mas a gente conseguiu administrar isso, né? E foi Sim. muito lindo, assim, foi muito legal. Sim. E eu acho que administrar também o processo de cada um, né? Porque a gente é muito diferente, Sim, Sim. né? A Uhum. gente é muito diferente nas nossas loucuras, Sim. assim. E todo mundo faz muita coisa. Todo mundo faz Não é muita assim, coisa. todo mundo só pra isso, né? Sim. Todo mundo fazendo milhões de coisas diferentes e projetos e... Ai, a gente é muito chique, gente.
Essa Ai, equipe Thiago. maravilhosa, Foi assim. Mas muito eu bom. acho que teve também uma organização, né? De que quando. Porque todos tiveram um momento de maior dificuldade de horário, assim. Uhum. Tipo, não vou poder essa semana. E isso era. Assim, aconteceu nesse projeto para essa equipe, de em nenhum momento os 4 estavam indisponíveis, né? Uhum. Sempre tinha um ou dois que tinham disponibilidade. Isso é muito importante também, porque a gente manteve uma organização. Não é também como se as coisas a gente tinha horários, a gente tentava manter uma agenda Uhum. para que a gente tivesse um resultado, né, no final e Uhum. não falhasse com a nossa agenda. Eu sou uma pessoa que vê o processo artístico de uma forma muito prática. Uhum. Eu não sou a pessoa que fala, eu tive uma inspiração que Não, veio, também não. sei lá de onde, e eu vou fazer isso aqui. Para mim, arte é trabalho. E é trabalho todo dia. E trabalho é só trabalho, né? No final das É meu contas, trabalho. assim, É meu trabalho. trabalho. Então, tem que estar inserido na minha agenda. Tem que ter um dia para isso ser feito. Isso é uma coisa que é muito de como eu entendo que tem que se fazer arte. Eu acho que esperar alguma coisa, alguma inspiração, alguma intervenção divina não é muito o meu perfil, assim, né? É, Ah, é importante, né? Isso também, que quando eu te enviei a imagem, a mensagem, a primeira coisa que a gente fez foi leitura de texto teórico foi. sobre o que a gente estava. Então, assim, a gente está falando sobre finitude, vamos ler texto teórico da galera que já falou sobre finitude na filosofia, na arte. Então, o respaldo teórico é sempre fundamental, né? Nada se cria sem referência. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente teve ótimas referências, a gente teve leituras de livros também diversos, né? Que Sim. entra no na nossa bibliografia, assim, de coisas que inspiraram a gente para que esse processo acontecesse. Tem muito de tudo, né? Tem muita Latinoamérica, tem muita do realismo mágico. Então, assim, nada a gente, né? Não somos gênios que criam coisas do zero, assim. Essa ideia não existe na nossa cabeça, assim. Não. São pessoas se esforçando muito, se dedicando. E é um esforço mesmo, né? Mental, físico, né? De você tá imerso em algo que você quer que saia de dentro, né? Os 4 colocavam, e aí quando a gente começou a colocar no papel, acho que foi mais fácil, talvez até por isso, porque a gente teve um embasamento muito forte, assim, de conversas, mas todas respaldadas também, né? Uhum. Teve muito estudo. Teve mesmo. E eu acho que eu nunca imaginei que eu fosse me interessar tanto em ler sobre morte. Assim, Ah, é. alguns livros me interessaram muito, assim, e abriram meu olhar para formatos que eu realmente não tinha pensado ainda, assim. A gente leu aquele da Sim, Caitlin Dowley, que é. é da Darkside. Eu lembro Confissões de de Crematório, crematório. que ela fala sobre como a gente, como cultura ocidental, lida com a morte. E eu senti realmente uma transformação, assim, de um formato, meu formato de lidar com a morte, assim. E eu lembro que por causa desse livro, eu fiz um seguro de vida, porque Maravilhoso. porque no livro ela fala que a gente, como cultura, evita pensar nesse assunto. Por exemplo, as pessoas não fazem plano para funeral. E uma coisa que é muito comum que ela viu na experiência dela é as famílias, às vezes, não terem dinheiro para bancar o funeral da Uhum. pessoa que faleceu. E aí eu falei assim: cara, vou fazer aqui um seguro de vida que tem o auxílio funeral. Sim. Que E precisa, eu, e sim. eu me peguei planejando isso mesmo, assim, porque eu achei que ela estava corretíssima. E eu acho que, de certa forma, isso influenciou muito o nosso roteiro, né? Porque quando a gente coloca a figura da Dona Inanna, que é uma anciã, né? E que não à toa tem o nome de uma deusa, assim, a gente coloca essa figura justamente que vai retratar
essa morte. Uhum. É, é óbvio que eu imagino que as personagens do nosso roteiro tenham vivido o luto da Inanna, mas elas não vivem um luto sofrido, Uhum. né? Elas... E nem a Inanna espera a morte de uma forma sofrida, Sofrida. Exato. Uhum. né? Ela não se verdade. coloca como vítima do tipo, eu sou uma senhora e não tenho mais nada. Não, pelo contrário. Ela fala, se você não, como é que ela fala? Ela fala pro Itamar, Se né? você não aprendeu nada Nada. até hoje, não Não levante da mais da cama. cama. Uhum. Então, do tipo assim, né? Ela tem a fome de vida, a fome do aprender, a fome do continuar. Eu falei, sua sombra parece mais sólida que as outras, Inanna. Parece que se eu pisasse nela, eu tropeçaria. Sabe o que ela me disse? É o peso das coisas. Tudo que eu a mandei buscar não foram coisas leves. Oxe, foi exatamente isso. Aí eu perguntei o que ela iria pedir esse ano para a sombra dela. E ela falou, nada. E o senhor insistiu. Não seria melhor um último pedido? E se o que a sua sombra trouxer for demais? E ela te respondeu. Então, meu querido, você enterra. Enterra fundo e planta sobre isso uma semente de algo que não precise de luz. Há raízes que prosperam na escuridão. Elas encontram seu próprio caminho. A senhora não tem medo? Medo? Medo é para os que ainda esperam, os que anseiam. Eu tô esquecida nesse canto do mundo, não tenho medo, não. Não tenho nada. Acho que nesse sentido também pode falar que as personagens são todas muito humanas, né? A gente não trabalhou com extremos. Nenhuma é Uma um faceta, né? Só um lado, né? lado, Sim. né? É boa, é má. Sim. Isso não existe no nosso roteiro, né? A gente Uhum. conversou muito sobre isso. Acho que a Valentina tem muito disso, né? Porque a Valentina, ela é uma criança, e a criança, ela é tudo, né? Uhum. Ela é chata, ela é legal, ela é tudo. Então, ela tem essa Ela tem coisa medo, ela tem ali. coragem, E ela enche o saco, mas é amorosa também, quer ajudar às Sim. vezes. Então tem todos os personagens têm um arco muito de pessoas que a gente acredita, né? Que são pessoas reais. E a gente Sim. tentou passar isso pro roteiro. Sim. Isso é um fato. E eu acho que as Lenas, elas são um resultado disso de uma forma muito direta, né? Porque na nossa percepção, elas são uma pessoa só. Uhum. Mas elas são duas facetas É mesmo? de uma pessoa só, né? E é interessante que no início a gente tinha separado elas. Uhum. Uma ia ser sempre mais tranquila e boazinha, e a outra ia ser mais espoleta, assim, né? Mais Uhum. briguenta, talvez. É, mas nesse processo de a gente, às vezes, jogar a fala de um para o outro, a gente falou assim, tá tudo bem, elas As próprias facetas não são uma coisa só, né? elas não Sim. são uma coisa É. só. Porque sim, Ser ela é humano, um né? ser humano. Uhum. É. E ela não vai ser sempre, entendeu? Uma Até, às coisa. vezes, muitas vezes, até o lado bom dessa pessoa vai ficar a pistola com o seu Itamar, Sim, Sim. sabe? Porque ela tá com medo. sim, sim. Ela tem medo. É. E quando a gente tá com medo, a gente faz coisas que a gente não se orgulha às vezes, né? E eu acho que isso faz parte da gente ser humano. Sim. Tá. E o seu Itamar, que eu acho que é a representação, tipo assim, pura desse ser humano que muda, que transforma, É. né? Uhum. Muito. Sabe o que que eu acho que é o seu Itamar? Eu Hum. não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que o seu Itamar, ele é a gente perdoando os nossos pais. Eu tenho Nossa. muito Eu pra tenho mim muito isso também. que o seu Itamar é a gente hoje adulto, sendo capaz de ver que nossos pais erraram tentando fazer o bem e que a gente fala assim, cara, é isso. Uhum. É. Você é uma pessoa que você Tá. foi pai, foi mãe pela primeira vez e não sabia o que estava fazendo e errou pra caramba. E a gente hoje fala, claro que errou, porque eu não sabia, não tinha pra quem perguntar às vezes, Sim. não tinha como saber. E, e eu acho que é até legal que a gente fala, que tem uma fala das Lenas que elas falam: ah, você não pensou em nada, nem nos traumas que a gente vai causar nessa criança? Em Porque, nada. porque eu acho que é isso. A gente sabe que não importa que tipo de parentalidade você queira exercer, você vai traumatizar seus filhos. Lidar com criança não é fácil.
Já imaginou como vai ser pra você contar pra essa criança quando chegar a hora dela participar da primeira festa? Não, seu Itamar. A gente tá tentando não pensar nisso porque não sabemos se essa possibilidade vai existir. Por causa de uma maldita lei. Eu entendo. Não, o senhor não entende. Quantas mães foram caladas com essa lei? Não fui eu que fiz a lei. E quem inventou essa lei, ninguém sabe. A gente tá há tanto tempo dentro dessa caverna escura, achando que a luz projetada na parede é o que é real, que ninguém sequer questiona essa lei. Eu questionei. É. Faz Ele todo abriu sentido. a porta da vila pra gente, né? É. Ele convidou a gente pra vila. Acho que foi Verdade. o primeiro personagem que a gente. Elaborou. É, porque eu acho que a gente tinha essa Legal. relação do seu Itamar com a IA, né? Com a inteligência artificial. Aham. E a gente ia criar essa relação de tecnologia com o idoso que A quer solidão. aprender, a solidão. E aí isso tinha muita inspiração no meu pai, que é muito... Ele gosta sempre de ficar em movimento, de querer aprender, muito curioso e tal. Eu falava disso, né, pra vocês. E ele disse, Sim. nossa, então vamos escrever sobre isso. Tipo, né, tem esse senhor que gosta de tecnologia, que quer aprender e tal, mas ele tá sozinho. E aí, de repente, ele se vê perdendo a função social, né? Tipo, que ele tá envelhecendo e aí as pessoas não procuram mais ele pras coisas. Ele antes era uma referência, era uma pessoa que as pessoas procuravam pra conselho, pra arrumar a vida, né? E hoje em dia tá sozinho, tá isolado. Ajudar? Que nada, isso é só mais uma geringonça. Onde já se viu máquina ajudar a gente em qualquer coisa? Ai, adultos são mesmo muito chatos. Valentina pula com o gato e aperta o botão. Clique. Iniciando o protocolo. Seu Itamar, como posso ajudá-lo? Vai, seu Itamar, fala com ela. Falar o quê com essa geringonça? Certo, nome ativado, Geringonça. O que posso fazer pelo senhor, seu Itamar? Pede alguma coisa, seu Itamar. Qualquer coisa. Geringonça, o que você pode fazer? Tudo, eu posso fazer tudo. Faz todo sentido. Porque ele também se tornou o elo entre Inanna, que é o mais antigo da vila, e Valentina, que é o mais novo, né? Sim. Ele é o elo entre essas duas personagens. Nossa, e agora eu tô aqui pensando que é muito interessante porque a Valentina, ela fala várias vezes, ai, adultos são muito chatos. Chatos. Uhum. Eu acho que tem essa questão geracional mesmo, assim, de a gente não entender mesmo a geração do outro, né? Uhum. De onde vem o outro, assim. Ai, adultos são muito chatos. E na verdade estava todo mundo só tentando proteger a Valentina. Uhum. Porque ela é uma criança meio largada, né? E não só ela é meio largada, mas a família dela, pelo que ela reproduz das coisas que ela escuta, é uma família meio Disfuncional, né? disfuncional. Pai bêbado, opressor, né? Ali, machista. Super. A mãe, ela é apagada, né, Apagada. tadinha? Então, interessante que uma amiga minha mandou mensagem depois de assistir a live. Ela falou, cara, não entendi nada do roteiro, a gente foi conversando sobre. Ela falou, mas e cadê a mãe da Valentina? É esse o rolê. Cadê a mãe da exato. Valentina? Mas ela é citada no texto, não é como se Sim. ela não existisse. Ela Porque ele fala, se existe. larga a minha mãe, ou A seja, é uma pobre daquela família que mulher. tem o pai e a mãe casados ainda, Exato. né? Mas ela é apagada. E ela é ela é totalmente apagada, até porque Exato. se ele larga ela, né? Exato. Então já Mas mostra A dependência, a né? dependência dela. É. Mas com certeza ninguém perguntou cadê o pai da Valentina. Não, porque É. ele tá presente. Entendeu? Sim. É. Eu acho que é esse. E no texto, Presente. É, sim. a gente fala que ele é um bêbado. Uhum. E aí ninguém fala, cadê o pai da Valentina? Tá lá bebendo. Uhum. É Entendeu? o seu Itamar, né? É o seu Eu- Itamar. É o Eu seu sinto Itamar. mais ele como a figura A figura paterna, paterna. de Uhum. fato, do que o pai dela. Eu acho que eu vou mudar completamente o lado falando das Lenas, que me veio, a gente tinha comentado de usar as Lenas como a figura da mãe solteira, né? A ideia que seria de ser uma mulher que estava esperando essa criança e o pai não era presente, o pai não estava presente. Uhum. E aí elas se desdobraram e viraram as Lenas Uhum. Sim. para a gente poder mostrar um pouco o desafio, assim, né? Mentalmente, emocionalmente, como uma mulher solo passa pela gravidez Sim. e vive esse processo, mas representado por dois lados, né? Dois lados de uma mesma
mesmo ser, assim. Eu acho que era interessante de falar sobre isso. Sei lá. Sim, a angústia dela, né? Até no momento que ela acha que eu tô ficando louca, ou eu tô ficando esperta, lúcida, né? Tô enxergando as coisas como elas realmente são. É. E eu acho também, acho que importante, e a gente já entendeu isso totalmente, mas com todas as pessoas que eu conversei, a gente não cita em nenhum momento nenhum dos preconceitos, porque a gente não fala, é isso que faz com que uma criança não fique na vila. Uhum. A gente não cita isso, a gente não fala. E a gente fez isso de propósito para que Conscientemente. É. todos os preconceitos, cite o que você quiser, sabe? Pode ser qualquer um. Isso pode ser um motivo de você não ser aceito na vila, porque é exatamente isso. A gente quis colocar a nossa sociedade ali num microcosmo, Cosmo. né? Uhum. Então, isso eu acho muito interessante também, que em nenhum momento a gente quis deixar isso claro, do porquê, o que que acontece, qual o problema das crianças, qual o problema da Valentina. Uhum. Ninguém fala pra ela, porque ela não tem problema nenhum, Uhum. né? Pro seu Itamar, que a ama, ela não tem problema nenhum, mas para as leis, ela tem sim alguma questão que teria feito com que ela não fosse aceita ali, e o pai dela conseguiu, de alguma forma, permitir que ela ficasse, mas eu acho isso muito bacana também, que a gente abrindo, a gente deixa todos os preconceitos ali. Pode ser qualquer um. E o que é a realidade? A realidade é um lugar de onde ninguém sai? A realidade é que você tá aqui. E daqui não se sai fácil. É o preço da segurança, lembra? Segurança. A menos que queiram que você saia. Aí te expulsam sem mais nem menos. Jogam você pra fora como se fosse lixo. Você se lembra, não lembra? Lembro. Mas agora tem ele. Lenão e Lena 2 caminham até o ovo e colocam as mãos em volta dele. Qualquer Qualquer coisa. coisa. Qualquer coisa menos me separar dele. E eu acho que é até uma metáfora, né? Porque você põe um filho pro mundo. Tipo, quando ele Uhum. chegar nesse mundo, o que que vai ser dele, né? Quando ele Uhum. sair da vila. A vila é o ovinho, é a barriga ali, a família, o núcleo familiar. Quando ele sai, o que que Uhum. acontece? Acho que tem isso também. Esse Sim. desespero ainda bate nessas camadas, né? Eu acho que eu vou trazer outro gancho também. Dale. Traga, Dan. Que a gente falou da Valentina, ela representa a criança se autodescobrindo essa palavra, enfim. Mas essa autodescoberta sobre a sexualidade e o prazer que tem a ver com o nosso começo lá de conversar sobre nascimento, gozo e morte, e a Valentina representa essa descoberta, né? A gente tem a cena dela e eu acho que foi tão bonito como foi colocado a representação do balão, de como a gente coloca ela se relacionando com o balão e descobrindo esse prazer e enfim, essa euforia, essa coisa diferente que acontece no corpo da criança, né? Que esses hormônios todos que bombardeiam o corpo, assim. O que eu acho maravilhoso de falar de Valentina é que ela veio de uma inspiração. E os elementos dela são todos reais. Sim. O balão veio de uma loja de balão, a É. criança veio de um lugar, então A ela já não personalidade tem como dela, ser um né? estereótipo, Sim, porque ela já É uma veio criança, né? de algo Já veio real. Já- pronta pra gente. É. verdade. Mas eu acho que, no fim das contas, é isso, né? Ela é essa representação da juventude, né? Acho que talvez a Valentina, ela seja a representação da juventude de todo mundo da vila, né? Assim, eu acho que ela carrega esse peso de representar a transformação de todo mundo, né? Porque a imaginação que eu tenho da Valentina é que o balão é a puberdade dela, assim, é tipo, ela nesse processo de transformação. E que, querendo ou não, a gente sabe, porque a gente é humano, que todo mundo passou por isso, Uhum. né? O seu Itamar na idade dele, a Inanna na idade dela, as Lenas, que Uhum. estão grávidas, Uhum. né? E eu acho que a Valentina, ela traz esse amadurecimento em geral, assim, né? E aí ela vem com esse balão que para mim assim é a Personificação. personificação da puberdade. Sim, Uhum. até Pra a mim. cor, né? Eu acho É que até a intenso. cor Mas eu acho muito interessante você trazer isso, porque eu não enxergava o balão dessa forma. Como que você enxergava o balão?
Eu enxergo o balão como. Agora eu tô enxergando assim também, né? Tão as duas, mas assim, eu enxergava como a criança que ainda não tá firmada no chão, assim. Algo ela flutua, né? Essa Que coisa legal. dela, ela é criança, né? Então o balãozinho tá ali o tempo inteiro, os outros já estão. Ela ainda Aterrado, pode, assim. Que E eu legal. sempre tive lindo. essa sensação dela, assim, Lindo. Lindo. de ainda tá. Mas eu gosto muito da sexualidade também, tá ali representado. Cena 5. Valentina entra em cena, sozinha com seu balão. Não tem ninguém por perto. Só ela e o balão de hélio que sobrevoa sua cabeça. Ela começa a brincar inocentemente com o balão. Puxa o balão com força e ele bate na mão e volta. Ela puxa o balão novamente e ele bate na mão e volta. Ela puxa o balão para a barriga e ele bate e volta. Ela abraça o balão e esfrega o rosto. Desce o balão mais um pouco e esfrega em seu peito. Ela levanta o balão e o encara por um tempo. Então, o balão encontra suas coxas. Valentina sente uma coisa que não sabe explicar direito e continua a roçar o balão entre as suas pernas. Valentina gosta do que sente. Seu movimento se torna cadenciado, ora mais rápido, ora mais lento. Valentina toma propulsão e estabelece um ritmo acelerado, ofegante, faceiro. O balão não aguenta mais a pressão e explode. Valentina cai no chão, sonolenta e risonha. Ela fica lá por um tempo. Ah, e tem uma coisa também que eu queria, acho que dividir, que é a nossa dona Inanna, que ela é representada por essa cadeira de balanço. Que quando vê essa ideia, cara, dessa cadeira que balança sozinha, e aí a representação da morte dela é quando a cadeira para e ninguém percebe. Eu falava, caraca, isso é Eu muito amo. legal. Fiquei, tipo, em êxtase. A Inanna, ela Ela tá no mesmo contexto de a gente não incutir nas pessoas a imagem que elas têm da velhice. Uhum, Exato. E eu acho que eu tenho a impressão de que a ideia dessa cadeira vazia foi minha, uhum, assim. E eu acho que pra mim era isso. Eu não queria colocar uma senhorinha. Eu não queria a imagem dessa senhora, porque eu não queria realmente desenvolver um estereótipo de velhice. uhum. Porque a gente poderia falar, é uma senhorinha, meio Sim, corcundinha. mas eu lembro que a dona Inanna, ela começou como uma personagem que seria uma ideia, ela seria falada, mas ninguém representaria ela, exato, né? Em Representação. algum momento a gente exato. falou, puta, como a gente representa isso? Como é que a gente, né, materializa isso em cena, né? E Uhum. aí veio essa ideia, Da cadeira que mexe balança sozinha. sozinha. E eu acho linda, assim, tanto que acabou virando a arte, A né, arte. É lindo da demais. nossa peça, assim. E a morte dela, como a morte dela, ela não é. Ela vira uma arte, né? Tipo assim, ela volta embalsamada, né? A Uhum. mesa aqui representando isso. Não é aquela coisa da figura deteriorada, né? Ainda tem essa representação que eu acho que a gente transforma em beleza mesmo, Uhum, assim. Sim. Né? Mas ao O mesmo que seria tempo, uma coisa feia, uhum, dita feia. uhum, uhum. mas ao mesmo tempo eu acho que o fato da Inanna morrer sozinha e a vila demorar para ver, ela ela não é uma figura qualquer na vila, Uhum. né? Sim. Sim. As pessoas sabem quem ela é, as pessoas respeitam a Inanna, e mesmo assim ela morre sozinha. Eu acho que tem muitas camadas aí, É uma né? Sim. crítica. Sim. Eu acho que é uma crítica de falar assim, pô, como a gente invisibiliza, né, Uhum. os idosos, assim. A gente tem realmente uma sociedade que é ageist. Como que é isso É em pelo próprio português? capitalismo, né, amiga? De Etarista. você é Etarista, etarista. obrigada. É É. todo o consumo pensado para jovens, né? O idoso, ele dá mais gastos Ele não produz, né? à sociedade do que, então, assim, tem até uma educação, você é educado a não gostar de idosos justamente porque é um problema, né? Uhum. E eu acho que hoje em dia a gente tem outro discurso, né? A gente pensa de uma forma completamente Uhum. diferente, a gente questiona isso, né? E se pega pensando muito sobre isso. Ao mesmo tempo, eu acho que a Inanna também representa um medo, Hum. que é o medo de De morrer só. envelhecer.
Valentina entra correndo com seu balão. A dona Inanna caiu O quê? da cadeira. A dona Inanna caiu da cadeira de novo. Ela se desequilibrou e se estatelou com aquela bunda gorda no chão. E como é que ela tá? No chão. A gente pensou no teatro como um momento que as plantas podem ficar ali, né, naquela cadeira caída e as flores morrem, né, vão murchando, vão caindo. Então não tem a fisicalidade da Inanna, mas tem o orgânico ali que a gente coloca no final para ir apodrecendo e trazer esse lugar, né, de a gente do pó, né? A gente Uhum. tentou trazer isso também. Eu acho bonito esse símbolo no final, né? Lena 1 e Lena 2 estão confusos. Olham para a geringonça, depois para seu Itamar. Ele olha fixamente para a cadeira de balanço de Dona Inanna. A cadeira agora está estática. Faz algum tempo que parou de balançar, mas ninguém percebeu. Silêncio. Seu Itamar caminha lentamente em direção à cadeira. A luz cai lentamente. Penumbra. Seu Itamar pega a cadeira e sai de cena. Caminham para o local onde estava a cadeira. Se colocam em círculo. Uns abaixados, outros não. Seu Itamar volta com a cadeira de balanço, embalsamada com tecido e sisal, e a coloca de volta no lugar. Agora estão ao redor da cadeira. Tudo é lento. Valentina traz um outro balão, também vermelho, e o amarra na cadeira. Lena 1 enfeita a cadeira com uma flor. Seu Itamar também, e depois Lena 2 de novo. Todos trazem mais e mais flores, embelezando a cadeira de balanço. Uma música suave toca ao fundo. Ao final, seu Itamar deita a cadeira. A luz cai devagar. Blackout. E aí, na reta final, de finalização do texto, Dona Inanna ganha um outro significado. Exato, Sim. exato. Vira A uma outra inteligência coisa. artificial, né, veio... Acho que também tem isso da sombra, né? Sim. A sombra se tornou algo fundamental, né? Cara, e isso, a Festa das Sombras, ela entrou no roteiro, tipo, na reta final. Na reta Sim. final, A gente na reta passou- médio final, Isso. pra dar o brilho todo do roteiro. Total. E Virou. Inanna foi na reta final mesmo, né? Sim. É. E Final, acho que final. essa ideia, foi a Tabata que Foi, trouxe a foi. coisa da Festa da Sombra, a gente falou, cara, essa ideia é isso. genial, é muito É. boa. E eu lembro que a gente ficou conversando e falava assim, puta, mas espera, então de repente a gente faz um roteiro inteiro falando sobre a Festa das Sombras, tipo assim, É, não é como só a gente uma coloca a coisa. Festa das Sombras nesse roteiro? E, meu Deus, não, mas tem que ter, porque é muito boa essa ideia, então É vamos, muito bom mesmo. vamos trabalhar e tal. E a gente foi, é isso, né, colocando a festa, fazendo parte dessa vila, e aí vira essa tradição da vila, e isso cara, é isso, é mágico. Não, e a pira, né? Porque aí o lance do processo criativo, porque a gente começa a falar, porque aí as sombras se movimentam sozinhas. Aí começa, mas como que a gente vai fazer isso no teatro? Gente, não pensa. Não pensa nisso. Não pensa, que se a gente for pensar, a gente não vai escrever. Escreve Sim, total, depois a gente vê. lá na frente, quando a gente se reencontrar com esse problema, a gente resolve ele, Isso. assim. Sim. E eu achei curioso, porque teve gente que, quando a gente terminou a leitura, virou pra mim e falou: Mas como que vocês pensam em fazer essas sombras no teatro? Eu falei: Não sei. A gente não pensa ainda. Dá o dinheiro, Isso. patrocina, que a gente vai começar a pensar. Quem faria uma coisa dessas? Arriscar a própria sombra antes da festa é loucura. Há uma pessoa, alguém cuja sombra já conhece o caminho de volta tão bem que poderia ir e voltar rapidamente. Alguém que não teme as regras. Inanna. Dona Inanna, sua sombra é a mais antiga da vila. Já se perdeu e voltou mais vezes que qualquer outra. A probabilidade de sucesso com ela seria de 58%. Mas eu tenho uma questão assim, eu acho que o retorno da Inanna, ele é muito interessante, assim. Eu lembro que, anos atrás, eu li um livro que é de uma pesquisadora da USP, que é Ecléa Bose, e que ela fala da memória dos velhos. E é uma discussão que é bem recente até, porque a gente tem essa sociedade que valoriza o novo, o jovem, o corpo hábil, mas a memória dos velhos é muito importante, né? Uhum. Quando a gente vai falar da nossa história, da nossa origem, de patrimônio, daquilo que a gente constrói, daquilo que foi,
a gente tem pessoas que estão vivas que viveram aquilo e que são memórias relevantes e que a gente não pode deixar para lá, né? E eu acho que esse retorno da Inanna é meio que isso, assim, eu acho que é tipo essa sabedoria anciã, assim, eu acho que ela traz, né, tipo assim, talvez algumas soluções estejam no passado. A primeira sombra dançou antes do primeiro corpo e a sombra mais antiga da vila continua viva mesmo depois da ausência do corpo. E a gente conseguiu conectar isso com uma inteligência artificial, que se torna humana também, que tem toda uma mistura. Então, a gente conseguiu, acho que, tornar até uma Alexa humana, né? Humanizada. E ela faz a mágica para que a sombra da Dona Inanna permaneça na história, né? Ela conversa com o narrador e a gente quis fazer essa brincadeira, né? Hoje se usa muito inteligência artificial e eu acho que tá tudo bem, você tem que utilizar mesmo a seu favor, né? Ajuda muito, é muito prático, mas eu acho que a essência você não consegue, né? Você não consegue criar uma história assim e colocar tudo, coloca essas referências, isso não existe, né? Foram precisos 4 seres humanos, pessoas que contaram com ajuda, mas eu acho muito bonito isso, que a Alexa, ela consegue conversar com o narrador e aí tem esse encontro ainda, né? Mas até a inteligência artificial sabe da importância da Da sabedoria sabedoria, ancestral, Isso. sabe? ela entende isso, né? Conversando com o narrador e fala, pode deixar, eu já sei o que fazer, já entendi. Porque ela também tem esse desejo, né? Coloca, o narrador fala, que até as máquinas dizem. Desejam ter alma. Para os moradores de Vila Perpétua, o tempo do sol se esgotou. 22 dias se passaram desde a primeira chuva de verão. A lua já se ergueu pesada de segredos. É noite de travessia. Noite em que o nome e o rosto perdem o peso da lei. É a festa das sombras. Quando cada um encontra aquilo que esconde e o que era proibido respira. Guardam suas promessas. A vila está preparada. Com a ajuda da máquina, a vila volta a ter luz elétrica. Sua tecnologia é avançada e facilita a existência dos inquilinos. Há quem diga que a luz nasceu do escuro, que a primeira sombra dançou antes do primeiro corpo, e que toda máquina um dia sonha em ter alma. Meus queridos, foi um imenso prazer Sim. essa jornada com vocês, assim. E eu mal posso esperar para a gente colocar esse projeto no palco. Ô, gente, vamos dar obrigada por ter visitado a vila, né? Tchau, gente! Tchau, gente. Obrigada por visitar a vila. Obrigada. Esse projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.